Muito bem, galera, estamos de volta aí no YouTube com conteúdo de mercado americano. Sou Carmine Cantuária, professor especialista no mercado de opções no Brasil e no mundo, né? Por que não dizer? Porque também opero o mercado americano já faz muito tempo e tenho mais de 12 mil alunos aí satisfeitos com essa metodologia. Galera, vamos lá. Como é possível ganhar entre 4% e 6% ao mês, tá, gente? Não é todo dia, não é toda semana, não. É por mês no mercado financeiro americano. Ou seja, eu estou falando de bolsa de valores, né? Nos Estados Unidos. Você abrir uma conta numa corretora registrada na SEC, que é o órgão que supervisiona o mercado financeiro americano, né, e vai te dar acesso às bolsas de valores nos Estados Unidos. Por que eu estou falando no plural? Porque lá você tem mais de uma bolsa de valores. Você tem a bolsa de Nova York, a bolsa de Chicago, a Nasdaq e por aí vai. Mas vamos ao que interessa. Antes eu quero apresentar para vocês o que tem de alternativa de investimentos voltado para rendimentos no mercado americano, né? Ou seja, você colocar ali o seu dinheiro investido e esperar um retorno ali, um rendimento, beleza? Então é disso que a gente está falando. Primeiro, a gente tem que começar pela renda fixa, né? O clássico, o básico. O que é renda fixa? É um contrato que você investe um dinheiro e você já sabe antecipadamente o quanto vai render. E aí eu peguei o principal, né, ativo financeiro de renda fixa no mercado financeiro americano, que seria os títulos federais, né, da Reserva Federal. A Reserva Federal é como se fosse o Banco Central americano. Então o Fed, que é a Reserva Federal, ele atualmente está pagando, né, através da sua taxa, 4,75% de rendimento para esses títulos federais, ou seja, é você emprestando dinheiro para o governo americano e ele te devolve esse dinheiro com juros, ou seja, um rendimento para você. Então, 4,75% ao ano é o rendimento atual dos títulos do governo americano. E pasmem, né? Uma coisa aí impressionante, essa é uma das maiores taxas já vistas nos últimos anos. Não é comum a taxa do governo americano ficar nesse nível. Normalmente é próxima de zero, mas na média fica 2% ao ano. Esse é o rendimento médio aí dos juros no governo americano. 4,75% ao ano vai dar mais ou menos 0,79% ao mês. Se você não sabe, nunca parou para pensar, não está acostumado com rendimentos, isso é pouco, tá? É muito pouco dinheiro, não é muita coisa. Muito mal nem cobre a inflação atual nos Estados Unidos. Atualmente a inflação está maior que 4,75%, então não serve para cobrir nem a inflação. Por que tem gente que investe nisso? Porque tem fundos de investimentos que são obrigados a investir nesse tipo de produto e tal, mas pessoas normais como a gente, sim, né, pessoas físicas, normalmente não investem nisso aqui não. Tem mais coisas? Tem mais alternativas? Tem! Existem fundos imobiliários, que são chamados REITs, né, no mercado americano. O que são fundos imobiliários? São fundos de investimentos focados, né, em administrar imóveis e pagar rendimentos, né, normalmente se paga todo mês os rendimentos para os seus cotistas, as pessoas que investem nesses fundos. E lá o mercado é muito grande de fundos de investimento imobiliário, que são chamados REITs. Eles administram grandes conglomerados de shopping center, lojas, prédios inteiros de escritórios, residenciais, e também existem fundos que usam isso para captar dinheiro para investir em construção civil, casas e tudo mais. Mas a média do rendimento dos fundos imobiliários, claro que tem uns que pagam mais, outros que pagam menos, mas na média um estudo histórico aponta para 4% ao ano. Aí você já deve estar até pensando, pô, mas no slide anterior você mostrou
que o título público rende 4,75. Por que alguém vai investir nisso? Porque normalmente o título público está rendendo menos ainda. Rende na média 2, ficou próximo de zero muito tempo. Agora, nos últimos anos, estava 0,25% ao ano. Então, assim, estava extremamente baixo e agora está alto em relação à média. Então, em geral, aqui sim, tem muitas pessoas comuns que investem, não só empresas e fundos de investimentos, mas pessoas físicas investem nisso. Mesmo que eu considere que seja uma taxa baixa, não é uma taxa alta, 4% ao ano não é uma taxa alta. Atualmente a inflação nos Estados Unidos está bem alta, mas ela não é tão alta assim, né? Ela fica ali na média de 2% ao ano, quando está tudo normal, a economia indo bem. Mas é pouco, 4% ao ano é pouco. Vamos lá, o que mais que tem? Você já deve ter ouvido falar que as empresas que têm ações, né, na Bolsa de Valores, algumas dessas empresas, não são todas, embora algumas pessoas achem que são todas as empresas, né, não são todas, algumas dessas empresas pagam dividendos. E o que é um dividendo? É quando a empresa ela pega uma parte do seu lucro e ela divide com os seus acionistas, as pessoas que possuem as suas ações, afinal elas são seus sócios, tá? E aí o mercado americano é muito grande, na Bolsa de Nova York, na Nasdaq, tem muitas empresas que negociam ações lá, e existe como se fosse uma lista de empresas, né? um índice de empresas chamados dividendos aristocratas. Na verdade, existem dois índices no mercado de dividendos. Tem o dividendos aristocratas e o dividendo champions, que seriam campeões, por exemplo, que são empresas que atendem um critério para estar dentro dessa lista. E esse critério é que a empresa esteja pagando há vários anos consecutivos dividendos ininterruptos, sem nunca ter parado de pagar dividendos. Então tem boas empresas nessas duas listas, tanto na Champions como na Aristocratas. E aí não dá para tirar uma média, porque são muitas empresas e a dispersão é grande. Então eu peguei aqui hoje, olhei hoje, a que está pagando menos na Aristocratas é 1,62% ao ano, e a que está pagando mais está pagando 8,03% ao ano, tá, gente? Não é por mês. Tudo que eu mostrei até agora é rendimento anual, né? O Fed está 4,75% ao ano, o REIT, que são os fundos imobiliários, na média 4%, e aqui a gente já vê que tem pelo menos algumas empresas, não é só uma que paga 8%, tem várias que pagam 8%, que é no mínimo o dobro do que você teria num fundo imobiliário, por exemplo. Então é interessante, já começa a ficar legal, porque isso aqui já fica acima da inflação histórica nos Estados Unidos. Hoje a inflação está mais ou menos por aí, teve um pico lá, depois baixou para 6%, mas isso aqui já fica em cima da média histórica de inflação. Então, pelo menos o seu dinheiro estaria rendendo mais que a inflação, recebendo esses dividendos. Como que faz para receber? Você tem que comprar a ação da empresa e esperar ela pagar. Ela divulga um calendário lá, quando que ela vai pagar, e eles pagam certinho, beleza? E aí, tem mais coisa? Tem coisas melhores? Aqui tem o que eu considero que é o segredo da riqueza americana, né? A gente vê que os Estados Unidos é um país próspero, embora passe fases, e é normal, todo país passa fases na sua economia aí que não vai tão bem, atualmente está assim, mas está se recuperando, mas historicamente é um país muito forte, com a economia muito forte. E as empresas que negociam ações na Bolsa de Valores, elas possuem também essas ações, muitas dessas empresas possuem opções, que é um outro tipo, uma outra categoria, classe de ativo financeiro que é vinculado às ações. As opções, para resumir, são contratos que têm um prazo determinado e tem um valor que é chamado de troca. Esse valor, ou melhor, é chamado de strike. O strike é como se fosse um valor de troca da opção pela ação. Elas podem ser utilizadas como seguro, né, da sua carteira de investimento das suas ações, ou podem ser utilizadas para fazer estratégias que podem te dar rendimentos, né? E é assim que eu uso as opções, tanto as opções de compras, que são as calls, como as opções de vendas, que são as puts, eu uso para obter, né, fazendo operações, rendimentos mensais. Lembrando que isso aqui não é renda fixa, tá? É renda variável. Não existe, se eu operar a opção eu vou ganhar
cravado 5% mês. Não, é uma média, um pouco mais, um pouco menos, mas a média aponta para um rendimento muito legal, que fica entre 4% e 6% ao mês. E aí sim, gente, porque tudo que eu mostrei antes, eu estava falando de rendimento anual. 8% ao ano, 4% ao ano, 4,75% ao ano. Agora a gente está falando de rendimento mensal, dá entre 4% e 6%. Então vamos, entre 4% e 6,5% é 5%. Vamos falar de 5%. 5% vai dar no mínimo uns 50% ao ano, galera. Pode dar 60% ou mais. 50% ao ano de crescimento no seu investimento. Isso é muita coisa, significa que em 2 anos você dobra. Então se você tinha 10 mil, vai virar 20 em 2 anos, coisa que fazendo 4% ao ano vai levar 30 anos para dobrar. Então assim, é muito rápido quando você tem uma taxa assim de 4% a 6% ao mês. Por que é possível ter essa taxa? Porque o mercado é tão grande, tão sofisticado de opções nos Estados Unidos, que existem as opções com vencimento mensal, mas existem também as semanais. Então, nas semanais, você consegue pegar um rendimento ali de pelo menos 1%, às vezes 1,5% por semana, e aí somando 4 semanas no mês, vai dar 4% a 6% de rendimento mensal. Aqui é onde está a riqueza americana, do mercado financeiro americano, onde eu considero que está o ouro. Mas você deve estar se perguntando, e esse é um vídeo informativo, né? Eu estou te mostrando um panorama geral. A gente vai ter mais vídeos, mais conteúdos aqui, mão na massa, pegando na tela e tudo mais, ensinando passo a passo como fazer. Mas eu já quero adiantar um pouco, né, de como você pode fazer isso. Então, como utilizar as opções para fazer essas estratégias de rendimento mensal? Praticamente são 2 estratégias, a Cash Covered Put e a Covered Call. O que quer dizer isso? Aqui é uma estratégia de venda de put, ou seja, venda de opção de venda, com o seu cash, ou seja, o seu dinheiro cobrindo a operação. Então, o seu dinheiro que vai dar a cobertura. No mercado financeiro, cobertura quer dizer segurança, como se você tivesse protegido na operação, né? É isso que quer dizer cobertura. E a covered call, ou seja, a venda também coberta de call pelo dinheiro, não, pela ação. Então, quando você tem as ações, você já investiu, já comprou as ações, você vende call, que são as opções de compra. Quando você ainda não comprou as ações, e é sempre assim que eu começo, antes de comprar as ações, eu pego o dinheiro, deixo ele lá na corretora, usando de cobertura para vender a put e conseguir obter esses rendimentos semanais, que somados vão me dar um rendimento mensal entre 4% e 6% ao mês. Agora eu vou avançar um pouquinho mais e começar a explicar uma dessas 2 estratégias, e aí num próximo vídeo eu explico a segunda e a gente vai aprofundando cada vez mais. Lembrando que vai chegar aí o evento, né, a riqueza americana, onde a gente vai detalhar e mostrar tudo isso. E antes do evento vai rolar muito conteúdo aqui no canal e também no Instagram. Então vamos avançar um pouco mais. Inclusive, galera, o link de participação no evento está aqui na descrição desse vídeo, tá? Como que funciona uma estratégia de venda de put com o capital coberto? Em primeiro lugar, você precisa de 2 coisas. Você precisa do dinheiro, do seu caixa, do seu dinheiro para fazer a operação. Não tem como fazer milagre. Eu vou abrir a conta aqui na corretora e eles vão botar dinheiro para mim. Ninguém vai fazer isso no mercado financeiro para você. Então você precisa de um dinheiro para começar. Quanto? Qualquer valor, né? 100, 200 dólares, 1.000 dólares. É claro que quanto mais, melhor, mais dinheiro você vai fazer. Mas isso não pode ser uma desculpa, um impedimento para você não começar. Começa aí com o que você tem, qualquer valor dá para começar. E depois você tem que fazer uma coisa muito simples, vender a put, tá? E a gente vai explicar como fazer tudo, como analisar. Mas é basicamente isso, você precisa ter o dinheiro para garantia e depois você tem que vender a put, pronto. Já começou a fazer o seu rendimento semanal e mensal. Passo a passo, né, para fazer essa estratégia. Como que é o passo a passo dela? Primeiro passo, escolher uma ação. Escolher uma ação não é comprar a ação. Escolher uma ação é o quê? Entrar no aplicativo da corretora, a gente utiliza, eu indico para vocês, a corretora TestTrade. Ela se chamava Testworks até pouco tempo, agora eles trocaram o nome para TestTrade, é uma corretora bem legal,
totalmente voltada para opções lá no mercado americano, e o aplicativo de celular deles é uma plataforma completa que você tem todas as ferramentas para negociar as opções. Se você prefere utilizar um computador, eles também têm essa versão para computador, você pode utilizar também. E não paga nada, não tem custo nesse software, nem nada disso, só abrir a conta, não paga para abrir também, depositar o dinheiro lá e você começar a fazer. É importante você entender que ninguém vai fazer para você, nem eu, nem eles vão fazer. Você tem que aprender e você mesmo fazer. E é rápido, depois que você aprende, eu fiz uma operação essa semana que levou 38 segundos, mas eu acredito, né, e vejo pela minha experiência com mais de 12 mil alunos, que leva menos de 10 minutos. Para todo mundo que está começando, consegue fazer em menos de 10 minutos, uma vez por semana ou uma vez por mês, dependendo de como você escolher. Você vai escolher fazer toda semana ou todo mês. Então, você vai escolher ação. O que é escolher ação? Você vai entrar no aplicativo e vai começar a olhar nas listas de ações. Pode, por exemplo, ser na lista de dividendos aristocratas, porque as empresas ali já pagam dividendos, então já são empresas legais. Na Champions, ou pode ser em outra lista. Eu gosto de pegar a lista de empresas que têm muita liquidez em opções, por exemplo. E aí você vai lá e começa a olhar uma por uma ação, e você vai olhar não o gráfico das ações, você vai olhar, eles têm um resultado financeiro bem resumidinho, as informações, você vai olhar isso. Eu vou fazer um outro vídeo explicando como olhar, como escolher isso certinho, mas pega o conceito. Agora eu preciso que você entenda o conceito. Esse vídeo não pretende esgotar o assunto, né? Você precisa fazer um curso para você conseguir entender todos os detalhes. Aqui é um vídeo onde eu estou introduzindo os conceitos, mas eu quero te dar uma visão bem clara para onde a gente vai. Então, o que acontece? Você vai escolher com base no critério de saúde financeira da empresa e não pelo gráfico de preços da ação. O que é a saúde financeira? Você vai olhar lá no aplicativo da Testworks, eles têm uns gráficos bem resumidinhos de quanto que a empresa está faturando, ou seja, quanto que ela tem de receita, de vendas, quanto que ela tem de lucro líquido. E acredite, tem muita empresa listada na Bolsa de Valores que tem prejuízo, né? Até vende, mas quando soma os custos, tem prejuízo. Então essas empresas que têm prejuízo, a gente vai sair fora, não vamos negociar com essas empresas. Vamos escolher somente empresas lucrativas. Depois você vai olhar o tamanho da dívida. Tem empresa que é lucrativa, mas é muito endividada. E são dívidas impagáveis, assim, com base na capacidade de geração de fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? É quanto entra de dinheiro no caixa todo mês da empresa. Então é isso que a gente vai olhar. Empresas que vendem, que geram lucro líquido, né, depois dos seus custos, que geram fluxo de caixa para poder pagar as suas dívidas que não podem ser gigantes e impagáveis. Passou nesse critério, você pode fazer operação com a put. Aí é muito fácil, você vai clicar na ação, vai lá na tabela de opções, vai ter um monte de tabela com vários vencimentos para uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês, vários meses. Você vai escolher uma put, que eu vou ensinar ainda como escolher, qual o critério, e você vai vender, tá bom? Eu até deixei o W aqui, que são weekly, né, que são as opções com vencimento semanais, e o M de monthly, que são as opções com vencimento mensal. Então, na hora de fazer a operação, você escolhe se você quer fazer para 1 ou 2 semanas, ou se você quer fazer para um mês a operação. E o que mais? Então, para ficar um pouco mais claro, né, a gente está dando aqui conceitos iniciais, eu peguei um exemplo aqui. Então, por exemplo, essa ação, o código dela RIG, é uma ação que eu conheço e que eu gosto e que eu faço toda semana operação nela. É uma empresa chamada Transocean, é uma empresa de perfuração de poços de petróleo. Eu conheço bem eles dominam bem o mercado, são muito bons naquilo que eles fazem e são uma empresa muito lucrativa e acompanham muito o setor de petróleo. À medida que o petróleo vai tendo mais investimentos, furando novos poços, eles conseguem fazer bastante dinheiro com isso. Pra vocês terem ideia, o aluguel de uma sonda de perfuração, seja em formato de navio ou de plataforma flutuante, ele pode ir de 100 mil dólares por dia até 1 milhão de dólares por dia. Então são negócios muito lucrativos. Então eu olhei hoje para tirar um exemplo, o preço das ações não é fixo, ele oscila, mas na hora que eu olhei, estava custando 7 dólares e 46 centavos. Então a ação estava valendo
7,46. Eu fui na tabela de put com vencimento de 10 dias, porque se eu pegasse da semana agora só faltavam 3 dias para o vencimento, então já peguei para a próxima semana. E o strike do 7, olha aqui um detalhe, 7 é menor que 7,46, então esse já é um critério de seleção. Sempre que você for escolher uma put para vender, você escolhe uma put que o strike dela está abaixo do preço que a ação já está valendo no mercado. Por quê? Assim, se a ação se mantiver acima desse strike de 7 dólares até o dia do vencimento, eu vou ficar com o lucro da operação. Se ela cair abaixo, aí eu tenho duas alternativas. Ou eu vou comprar a ação e usar a ação como garantia para vender call, que é a outra estratégia que a gente vai falar em outro vídeo, ou eu vou fazer a rolagem, ou seja, a renovação de prazo dessa put. Como eu faço isso? Recomprando essa put vendida e vendendo da próxima semana ou do próximo mês. Normalmente na rolagem a gente obtém lucro novamente, tá bom? Vamos devagar, não tem pressa, eu sei que vai gerar algumas dúvidas, mas isso é uma introdução, é só um começo aqui para a gente entender. Então, recapitulando, a ação estava 7,46, aqui eu escolhi uma put do strike 7 com prazo de 10 dias. Essa put estava sendo negociada a 11 centavos no mercado. Então, se eu vender, eu vou receber 11 centavos por unidade de put vendida. As puts e as calls, elas são negociadas, assim como as ações, em lotes de 100 unidades. Então, se eu quiser comprar uma ação, eu preciso comprar 100 unidades de ações. Então, aqui, 100 unidades vezes 7,46, eu precisaria de 746 dólares. Se eu quisesse vender essa put aqui, esse contrato por 11 centavos, o sistema financeiro ele entende que eu estou assumindo um compromisso de, na data do vencimento, se as ações estiverem abaixo desse strike vendido, e o strike, lembra, é o preço de exercício, é o preço onde talvez eu tenha que comprar as ações, então eu precisaria ter 7 dólares vezes 100 unidades, porque quando eu vendo um contrato, eu estou assumindo um controle de 100 unidades de ações. Então, para cada um contrato de opção, equivale a 100 unidades de ações. Então, vamos fazer uma conta muito simples. 11 centavos vezes 100 unidades, isso significa que eu vou receber por essa operação 11 dólares de crédito. Então eu recebo 11 dólares de crédito por essa operação. Por quê? 11 centavos vezes 100 unidades. E quanto que eu preciso de garantia para cobrir? Lembra que eu preciso do dinheiro? Eu vou precisar dos 746 dólares? Não, porque o meu compromisso é por 7 dólares a unidade. Então 7 vezes 100, eu preciso de 700 dólares para margem ou garantia, tá? Então, agora a gente vai calcular a rentabilidade dessa operação. Como que eu vou fazer? Você pega aí uma calculadora, eu vou usar aqui do meu celular mesmo. Você vai digitar 11, que é o quanto eu recebi, 11 dólares, dividido por 700 dólares, que é o quanto eu tenho que ter de dinheiro na conta para cobrir essa operação, para que ela seja uma operação segura, coberta. Deu 0,157, isso quer dizer 1,57% de lucro. 1,57% de lucro. Lembrando que o prazo dessa operação é de 10 dias, ou seja, aproximadamente uma semana. Então, se eu fizer isso 4 semanas consecutivas, vamos fazer uma conta,
Digamos que dê essa média aí de 1,5%. Eu vou colocar aqui, ó, 1,5 vezes 4 vai dar 6%. Simples assim, tá? Ah, por que eu não botei 1,57? Porque tudo isso que eu tô te falando são médias, né? Isso aqui é um mercado de renda variável. Vai ter um dia que a opção vai estar 12 centavos, 9, isso vai oscilar um pouco, né? As coisas vão mexendo, mas na média, quando a gente olha um histórico grande para trás, eu já faço isso há mais de 10 anos, vai dar isso aí, entre 1 e 1,5% por semana, entre 4 e 6% por mês, beleza? E aí, pra gente, né, finalizar, né, antes de finalizar, a gente ainda tem 2 tópicos para falar. O que acontece no vencimento, já que a operação permanece aberta, e quais são os riscos da operação. Então vamos lá. No vencimento, tem 2 cenários. A ação está acima de $7. Nesse caso, se a ação no dia do vencimento estiver acima de $7 o preço da ação, aquela opção vai vencer, vai expirar sem valor nenhum. Eu não preciso fazer nada, né? Simplesmente nada. Eu não preciso comprar a ação e eu não tenho nenhuma ação, nada que eu precise fazer, recomprar a put, eu não preciso fazer nada. Simplesmente eu recebi lá aqueles $11 e eu fico com aquele lucro. Agora, o que eu vou fazer naturalmente? Eu vou repetir a operação. Eu vou continuar com o dinheiro na conta, agora eu não tenho mais só os 700, eu tenho 711 e eu vou escolher novamente uma put e vou vender. E aí eu vou ganhar de novo 15, 20, 30, $50, o quanto estiver dando de prêmio, de rentabilidade naquele momento. Posso até fazer de outra ação, não necessariamente da mesma ação que eu escolhi agora. Então, nesse caso aqui, é repetir a venda de put, tá? Você repete a venda de put. Agora, o segundo cenário é se a ação estiver para baixo dos $7. Aí, aquele compromisso que eu tinha firmado com o mercado financeiro de comprar as ações, ele pode ser executado, pode ser exercido. Então, por isso a importância para dar segurança para a minha operação de ter os $700 na conta. Agora, uma informação para você. A corretora, elas trabalham com alavancagem. Então, mesmo se você tiver menos de $700 na conta, ela vai chamar uma margem menor e ela vai deixar você fazer a operação. Mas cabe a você ter a responsabilidade de não utilizar essa alavancagem para que a sua operação seja sempre tranquila, segura, sabendo que você tem o dinheiro para arcar com o seu compromisso. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 alternativas. A alternativa A, eu vou comprar a ação. Como? Eu nem preciso fazer nada, isso é automático. Se eu não fizer nada, na sexta-feira a opção vai vencer, na segunda-feira a corretora vai sacar o dinheiro e vai comprar a ação, vai colocar a ação na sua conta. Você vai amanhecer com um lote de 100 unidades de ações porque você vendeu um lote de opções, tá? Se você vender 2 lotes, você precisa de ter mais garantia e mais dinheiro para comprar 2 lotes de ação. Então aqueles $11 vão ser sempre proporcionais à quantidade de lotes de opções que você vendeu. Se você vender, por exemplo, 10 lotes, você vai receber $111, mas você precisaria ter $7.000 de garantia para comprar 1.000 unidades de ações, que são 10 lotes, beleza? Agora, essa é a alternativa A, comprar ação e vender call. E aí você vai fazer outra rentabilidade. A rentabilidade da call costuma ser maior que da put. Então você pode fazer ali uns 2, 3% nessa próxima semana, nessa próxima operação. A outra alternativa é você fazer a rolagem. O que é a rolagem? A rolagem é a renovação de prazo da minha venda
de put. Se eu não quiser comprar a ação, eu posso recomprar aquela put que eu vendi e vender uma put com mais prazo de validade. A put com mais prazo de validade vai valer mais. Então, o troco, eu vou receber mais dinheiro do que eu gastei para comprar de volta aquela put. E esse troco vai ser a minha rentabilidade da próxima semana. Normalmente, se dá para fazer rolagem com rentabilidade, a menos que a ação caia muito, que seja uma queda muito grande em uma semana na ação. Por isso que a importância lá no início da gente analisar a qualidade financeira da ação, se ela está bem financeiramente falando, beleza? E aí, como fazer isso na prática, a gente vai ter outros vídeos mais profundos mostrando a tela, a gente precisa entender a teoria primeiro. Para a gente agora finalizar o vídeo, a parte mais importante de tudo. Quais são os riscos? Primeiro lugar é renda variável. Então, apesar da gente acostumar, e eu faço isso há muitos anos, eu trato como se fosse renda fixa psicologicamente, mas eu não esqueço que é uma renda variável. Então, eu sei que não é todo mês a mesma coisa, mas na média é isso que dá. É entre 4% e 6% ao mês. Então, para mim, tá tudo bem. Se o mês for um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, eu não vou reclamar. Eu fico satisfeito com aquilo que eu consigo extrair do mercado. E eu vivo disso assim que eu construir o meu patrimônio e atingir a minha liberdade financeira para poder viver de rendimentos sem precisar trabalhar por fora. Agora, outra coisa. Muitos vão esquecer, mas isso aqui é o principal risco da operação. Ah, Carmine, então é perigoso comprar uma ação? Não, mas esse é o compromisso que você está fazendo com o mercado financeiro ao vender uma put. E o que tem de mais em comprar uma ação? O preço da ação, ele sobe e desce. E tá tudo bem com isso. Você tem que ter consciência disso. Por quê? Quando você não tem ação, você usa o seu dinheiro na conta para fazer rendimento vendendo put. Quando você for exercido e comprar a ação, você vai usar a ação como garantia na sua conta para vender call e fazer rendimento. Então você tem que tratar isso como se fosse uma loja, um comércio seu, que você está preocupado com quanto você vende e quanto entra no seu caixa todos os meses. Não com o preço do seu comércio, porque você não vai comprar e vender a sua loja todo mês, mas você vai fazer os seus negócios e ver o seu caixa entrando fluxo, entrando renda, entrando dinheiro no seu caixa. Essa é a mentalidade que você tem que ter no mercado financeiro, de tratar os seus ativos financeiros como ativos de renda e não ficar tentando adivinhar aonde é o preço da ação para você comprar quando ela estiver barata e vender aqui em cima quando ela estiver cara. Se você tentar fazer isso aqui, você pode fazer, mas a sua taxa de sucesso vai ser menor do que você fazer as operações tranquilas todo mês, vendendo call e vendendo put. O único cuidado que você tem que ter é de avaliar a empresa, para você não entrar em furada. Tem empresa que cai o preço e fica caindo meses, anos seguidos, porque a empresa é ruim. Nada cai à toa, né? Alguma coisa de errado tinha naquela empresa. Ou ela estava muito endividada, ou ela não gerava lucro, estava com dificuldade de vendas ou com custo muito alto, não tinha capacidade de gerar fluxo de caixa. Então, tomando esses cuidados, claro que tem mais detalhes para aprender, você vai conseguir fazer isso aí pro resto da sua vida, se aposentar seus filhos e ter uma vida aí digna de um padrão de vida americano, né? De classe média alta, até de um rico americano, porque é assim que os grandes investidores no mercado americano, os profissionais, os bancos fazem, né, para poder fazer os seus rendimentos. Gostou? Se inscreva aí no canal, deixa o seu comentário aqui embaixo, vai ser lido por mim, vai ser respondido por mim, qualquer dúvida que você ficou, e se inscreva para participar do evento A Riqueza Americana. Te vejo lá!